Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o fundo imobiliário HCTR11. Vamos dar uma analisada no seu relatório, suas principais compras, suas principais vendas e também como que esse fundo imobiliário está se preparando para passar diante desse cenário de deflação baixa que acaba impactando seus rendimentos e, consequentemente, nas suas cotações. Comentando um pouco aqui sobre esse fundo imobiliário, atualmente é um fundo que tem um patrimônio de 2,6 bi, conseguiu aproveitar muito bem esse cenário de alta do IPCA, conseguiu captar vários recursos, fazer grandes emissões, sempre uma atrás da outra, conseguiu atrair vários investidores, tem aqui mais de 22 milhões de cotas, com aqui mais de 200 mil cotistas. Seu valor de mercado atualmente, que eu estou gravando esse vídeo, que saiu esse relatório, está em R$ 106,97. Possa ser que suas cotas tenham se desvalorizado um pouco mais. O fundo é um fundo relativamente novo, com 4 anos de mercado. Surgiu aqui em 19 de nove de 2018. Seu prazo de duração é indeterminado. O seu gestor é a Equitária. A Equitária é uma gestora nova que surgiu recentemente no mercado, mas que conseguiu entregar grandes resultados, principalmente no ano de 2021, onde o IPCA subiu, se elevou. E esse fundo imobiliário, como seus títulos são indexados ao IPCA, ele conseguiu aproveitar muito bem esse cenário de IPCA alto, tá? Taxa de administração é aqui 0,21 do PL, taxa de gestão 0,99 e aqui taxa de performance 10% sobre o QCD, a variação do CDI. Essa parte da taxa de performance sobre o QCD e CDI, eu acho muito injusto um fundo que é atrelado ao IPCA com taxa de mais de 10, 12%, chegando até 15%, ele aqui tem uma taxa de performance de 10% recebido dos seus cotistas para bater o CDI. No mínimo aqui, essa taxa de performance tinha que ser o quê? Se o fundo imobiliário, esse fundo específico, conseguisse bater o IPCA nesse período, IPCA mais uma taxa ainda. Porque o CDI, basicamente, esse fundo imobiliário, mesmo com cenário de deflação baixa, de inflação baixa, ele consegue bater muito bem o IPCA, o CDI nesse período, porque seus títulos são indexados ao IPCA com taxas bem altas, tá? Comentando um pouco aqui sobre o porquê que esse fundo imobiliário aqui se valorizou tanto no último ano, mais de 17%. O fundo já chegou a custar aqui mais de R$ 124 e atualmente aqui tem uma queda expressiva, cotado a menos de R$ 113, R$ 102,65. Então vamos comentar a seguir os impactos que tem diretamente esse fundo imobiliário aqui. E comentando um pouco aqui sobre o que eu gosto sempre de compartilhar com vocês, esse gráfico do IPCA, que isso reflete diretamente nas cotações desse fundo imobiliário. Se você pegar no slide anterior e dar uma analisada aqui nesses momentos aqui que o IPCA estava aqui sempre nas alturas 1,62, 1,16, 1,25, nesse período aqui, as cotas também do fundo imobiliário HCTR11, ele estava também super valorizada, tá? Se você pegar aqui nesse gráfico anterior, podemos ver aqui que de janeiro até abril, as suas cotas estavam beirando aqui 124, 125 reais, 127, e agora que nesses momentos de período de deflação, período de IPCA baixo, que aqui reflete diretamente esses últimos meses negativos aqui, que impacta diretamente nos rendimentos desse fundo imobiliário específico e também nas suas cotações. Todo investidor que investe em fundo de crise devia olhar para um gráfico desse aqui, entender como se comporta o IPCA mês a mês e assim nesses momentos de queda ele se comporta bem mais tranquilo, porque eles já sabem o porquê esse fundo imobiliário está pagando menos rendimentos, já sabe que não tem um grande problema específico com algum fundo imobiliário e sabe que também isso é ciclo de mercado, tá? Logo teremos aí IPCA alto, fundo de crise continuarão pagando bons rendimentos, lógico, não vai ser nesses patamares aqui de IPCA de R$1, de 1,62, o que esse fundo imobiliário estava pagando mais de R$2 por cota, R$1,80. Não, esses patamares aqui possivelmente não irá voltar, mas podemos esperar IPCA de 0,30, 0,40. Essa é a perspectiva de vários analistas de mercado, vários economistas que estão aí tendo essa tese de investimento que logo o IPCA irá voltar a ficar positivo. Comentando um pouco aqui sobre as últimas movimentações que esse fundo imobiliário fez, teve aqui algumas compras interessantes com taxas bem importantes, 6 milhões investidos no CRI, BWQ investiu aqui 6 milhões a uma taxa IPCA mais 12% ao ano, é uma taxa muito boa. Teve também CRI do Hope Senior,
uma taxa de 3 milhões e meio de reais investido, a uma taxa de IPCA mais 9% ao ano também. E tivemos aqui várias outras compras com taxas bem interessantes, IPCA mais 12, IPCA mais 9 e IPCA mais 10. Essas aqui foram algumas movimentações que esse fundo imobiliário fez no último mês. E na parte de vendas, ele sempre faz a venda de alguns CRIs e tem aí, ou para reciclar a sua carteira com taxas maiores e também vender aí a mercado e ter um grande ganho de capital e repassar esse ganho de capital aos seus cotistas. Ele vai vendo CRI, GVI, a um total vendeu aqui 2 milhões e meio de reais, a uma taxa de 14% do IPCA. E teve daí CRI Gramado, investiu 1 milhão e meio a uma taxa de 10% mais IPCA, entre várias outras vendas também que o fundo imobiliário fez. Ele acaba girando muito a sua carteira, tendo ganho de capital. Isso é um ponto bem interessante que eu gosto nesse fundo imobiliário. E aqui tá, pessoal, um ponto de atenção nesse fundo imobiliário, que foi quando aqui atraiu muitos investidores, que esse fundo imobiliário tinha uma receita de correção monetária, era muito alta a receita desse fundo imobiliário, era algo aqui que não dava para comparar em nenhum outro fundo. Se pegar aqui alguns meses anteriores, esse fundo já teve aqui correção monetária de mais de 17 milhões de reais, teve aqui 14 milhões de reais, e é um total de receitas que isso aqui é mais que a metade das receitas que esse fundo imobiliário tinha, ele acaba tendo aí só em juros, só em correção monetária. É a parte da correção monetária que impacta a inflação positiva e também negativa. Como a inflação veio caindo nesses últimos tempos, também essa parte aqui veio caindo um pouco. Tem aqui alguns fundos que conseguem manter um patamar de rentabilidade, que eles conseguem deixar alguma inflação acroada dentro do seu portfólio para ser distribuído nos próximos meses. Isso acaba mitigando um pouco do risco. E a última receita desse fundo imobiliário foi um total aqui bem interessante, teve uma receita de 28 milhões de reais e receita de juros 19 milhões e a receita de correção monetária aqui um total de 8 milhões de reais. Então a receita aqui praticamente está caindo mês após mês, que em julho esse fundo imobiliário teve uma receita de correção monetária de 9 milhões, 16 milhões teve aqui em junho, em maio teve 29 milhões de receitas vindas aqui de correção monetária. Isso aqui é praticamente mais que o dobro. E se pegarmos aqui também em meses anteriores, essas receitas aqui de correção monetária, a parte de juros, acaba tendo meses que é acima do total de juros. Então isso é um ponto de atenção nesse fundo imobiliário, porque ele acaba sendo bem impactado diante desse cenário de deflação. Não é à toa que as suas cotas saiu lá de R$ 24,00, 25 até o momento a R$ 102,00, tiveram grande desvalorização. E o resultado por cota desse fundo imobiliário, como que é composto o seu resultado? Atualmente são aqui negociações de juros, prêmio de correção monetária, receitas com fundo imobiliário e outras receitas. Se pegarmos aqui nesse gráfico aqui, podemos ver que a parte de correção monetária atualmente vem caindo mês após mês. Então, como essa parte de correção monetária cai, fica aqui basicamente só a parte do juro dos CRIs, tá? Para ser distribuído aos seus cotistas. Comentando um pouco aqui sobre o histórico de distribuição, era um fundo que realmente tinha um histórico bem expressivo de distribuir rendimentos aos seus cotistas. Chegou a distribuir R$ 1,75 por cota, o que deu um dividend yield na média em comparação com as suas cotas negociado em bolsa de mais de 19%. Teve mês também de R$ 1,77 com o dividend yield anualizado de 19% e veio caindo um pouco aqui a R$ 1,50, um rendimento de 15%, 13% e agora no momento ele distribuiu R$ 1,10 por cota, que dá um dividend yield anualizado em comparação com as suas cotas de 11,4%. Mesmo assim, acaba sendo um dividend yield interessante de 11% em fundo de crise. Mas como é um fundo mais arriscado, você tem que ter o quê? Uma taxa de prêmio também maior. Na minha opinião, não vale a pena investir nesse fundo imobiliário específico para ter rendimentos aí de 11%, sendo que tem fundos mais seguros, com gestão bem ativas, com risco bem menores na sua carteira de crédito, pagando o mesmo 11%. Comentando um pouco aqui sobre a sua taxa da sua carteira, composição também e o indexador, atualmente ele é um fundo que tem aqui os tipos de ativo que ele investe. São aqui CRIs, que representa 76%, e na parte de fundo imobiliário é uma parte bem relevante aqui com mais de 22% de fundo imobiliário. Essa parte de FIIs, possivelmente esse fundo imobiliário aí está travado nesses FIIs, porque são aqui alguns fundos imobiliários de papel, tiveram também grande desvalorização e assim esse fundo imobiliário específico ele não consegue nem zerar a sua posição,
porque se ele gerar a sua posição, ele vai acabar aí tendo um grande prejuízo aos seus curtidos. Então ele acaba ficando com essa posição em fundos imobiliários, mas basicamente ele não faz nada. Atualmente, no momento, ele nem está comprando e nem está vendendo esses fundos imobiliários, tá? As séries, as suas cotas atualmente é a série sênior, subordinada, única e mezanino. Representa aqui, a série sênior representa 56% do seu capital. E na parte indexador, que é a parte muito importante, como que esse fundo imobiliário ganha dinheiro, essa é a parte aqui que vários investidores têm de analisar, tem que conhecer, tem que dar uma analisada no relatório do fundo imobiliário para tentar entender essa parte de taxa e também de indexador de alguns fundos imobiliários, tá, pessoal? Atualmente, o IPCA representa a maior exposição desse fundo imobiliário, mais de 90% é atrelado ao IPCA, mas tem uma taxa bem interessante, o IPCA mais 10,3%, IGPM 13,4%, CDI, uma taxa também interessante de 4,7%. Então é umas taxas bem interessantes, mas aqui ele é mais concentrado em IPCA. Então é o IPCA que acaba impactando seus rendimentos, seja maiores e também seja menores. Comentando um pouco sobre o segmento de atuação, atualmente a maior exposição, 44%, são aqui de setor corporativo, multipropriedade 16%, loteamento 13%, entre outros. E na parte de fundos imobiliários, aqui são os fundos imobiliários que esse fundo investe no momento. Essa parte dos Xbox 11 é um fundo imobiliário que ele tem uma parcela bem relevante nesse FII, tem basicamente 38% do capital desse Xbox 11 é do HCTR11, CRVD11, HCGL11, RBHY11, entre outros, tá? Nessa parte aqui de alguns problemas que tem nesse fundo, temos aqui que ele tem aqui a Feirinha da Madrugada de São Paulo, que teve aí recentemente a operação da Polícia Federal, estava tendo fraude nesse fundo imobiliário, mas acabou não tendo um impacto direto nesse fundo, no HCTR11, não teve aí, até o momento, não respingou nada específico nesse FII, mas já teve aí uma operação da Polícia Federal, então é um ponto de atenção que devemos ficar de olho, tá? E na parte de carteira, na carteira do IPCA, temos aqui vários CRIs com uma diversificação muito boa, com taxas bem interessantes, e todos esses CRIs basicamente é atrelado ao IPCA, como já comentei com vocês, com taxas aqui. Tem umas taxas aqui que eu analisei aqui, é uma taxa basicamente absurda. Se pegarmos aqui nesse slide, tem taxa aqui de IPCA mais 14%, IPCA 14,5%, é uma taxa bem interessante. Tem outra aqui, GPM, mais 19,5%, então é umas taxas de 14%, é umas taxas aí que onde há risco também há retorno, mas também se uma taxa dessa dá problema, se ele está cobrando esse prêmio todo, porque esse devedor aí também tem uma grande chance de dar erro no futuro. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da análise que eu fiz desse fundo imobiliário. Peguei aqui os principais pontos para ajudar você a investir melhor. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.